falando sobre esse tema, porque eu tenho certeza que é dúvida de muitas famílias. E por isso, nós convidamos a nutricionista Fábia Conte para nos ajudar nessa missão de organizar a lancheira das crianças. Boa tarde, Fábia. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Oi, tudo bem, pessoal? Que bom, hein? As aulas voltaram. E aí... Eu que sou mãe, você também, né? A gente que tem filhos, a gente fica pensando assim, e agora, gente? Aquela praticidade de pegar algo que está embalado, mas o melhor é você oferecer alimentos mais saudáveis, né, Fábia? É, sempre, Sheila. O que a gente estava conversando antes, né? A gente tem visto atualmente a seletividade alimentar crescer de forma brusca, né? E aí a gente tem os produtos em pacote, industrializados, a gente chama eles de hiperpalatáveis. Então eles têm uma alteração de sabor muito forte. E aí quando a criança come, por exemplo, um biscoito daquele industrializado cheio de açúcar e a gente for fazer um wafelzinho caseiro com um pouquinho de açúcar, ele vai falar, ai, que ruim, tá sem gosto. Então a gente tem que diminuir o consumo do industrializado para conseguir inserir os novos. E aí, lógico, a gente tem produtos industrializados que a gente tem que olhar sempre a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é o que mais contém e o último é o que menos contém. Então, se eu pegar um biscoito e o primeiro ingrediente é açúcar, não é esse, eu devolvo e vou pegando um que o açúcar vá mais para o final, para que a gente possa ir ajudando a trabalhar o paladar da criança. E aí você trouxe aqui pra gente, para nos ajudar, né, para ajudar as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores também, afinal vai ser a rede de apoio toda, algumas sugestões do que a gente pode colocar na lancheira das crianças. Isso aqui são sugestões que eu estava explicando para ela. Eu e meus pacientes fizemos na terapia alimentar hoje de manhã, então olha lá, ó, todo mundo vai ver a sua comidinha aqui. A gente fez, por exemplo, um waffle integral, que a gente sempre é importante isso, assim, quanto mais a gente conseguir inserir receitas que tenham a farinha branca ou a farinha integral junto, para que a gente vá acostumando, porque às vezes a mãe quer sair de um pão totalmente branco para um pão totalmente integral e aí a criança não aceita. Então a gente tem que ir transicionando, misturando aquela receita que você já tem em casa, aquele bolinho de família lá, e aí você coloca uma farinha de aveia, coloca um pouquinho de chia e a gente vai mesclando, da mesma coisa que a gente fez aqui. Esse aqui vai um ovo, vai iogurte, vai a farinha de amêndoas e a farinha de aveia e um pouquinho de açúcar e eu coloquei pedacinho de damasco. Então ele já tem a proteína e o carboidrato na mesma porção e aí eu escolho uma fruta. Isso é sempre importante. A gente tem visto também que as famílias colocam só carboidrato na lancheira, só biscoito. Uma fruta ele não come nenhuma, eu nem mando mais. Então a gente tem que trabalhar isso em casa para a criança ir aceitando, mas na lancheira a gente tem que colocar uma porção. Então é sempre o carboidrato, a proteína e uma porção de fruta. Adorei. Da mesma forma aqui, ó, essa é uma pizzazinha que também é uma coisa que pode ajudar, né? A gente que tá sempre na correria, né? É uma pizza de frigideira. Você vai lá no mercado, vai estar sempre lá na massa refrigerada. E aí a gente colocou uma massinha de tomate, que é uma dessas, uma passata, que é uma com mais qualidade nutricional. E aí aqui a gente colocou frango, queijo, foi meu paciente que escolheu frango, queijo, milho que a gente cortou da espiga para ele experimentar, o tomatinho, a abobrinha que ele não comia de jeito nenhum. Que agora começou a comer. Isso, e aí mesmo que a criança só experimente, isso é o mais importante que a gente tem que ter em mente. O importante é a criança experimentar, depois se ela vai comer maiores quantidades, isso é um trabalho a longo prazo. A gente vai colocando, disponibilizando para a criança ver, sentir o cheiro, entender as cores, pegar na mão. Tudo isso vai construir a inserção de um paladar novo. E aí aqui a gente montou, só tampa a frigideirinha lá, 3 minutinhos está pronto. E aí eu também coloco uma opção de fruta, para que você faça variedade. Da mesma forma, se a gente pegar, por exemplo, ó, um pãozinho, que o ideal seria todo mundo conseguir comer um pãozinho integral, né, gente? Pela qualidade nutricional, a fibra, quando ela entra no nosso corpo, ela carrega a gordura e o açúcar. Vou trocar aqui, gente, para ficar daquilo que a gente comeu. Mostrar. Então, quando tem a fibra, ela pega aquela gordura e o açúcar e ajuda a eliminar.
nas fezes. Então isso também ajuda a limpar o organismo e também dá saciedade. E aí eu faço um sanduichinho, por exemplo, com um queijo ou com uma geleia e adiciono uma outra porção de fruta. Uma dica importante que eu vou dar é da maçã, porque às vezes as mães falam, mas eu mando maçã, ele não consegue comer. Quando a gente for mandar na escola, eu não trouxe a faca, né? Mas a gente vai cortar ela como se fosse em 6 partes. E aí você encaixa ela de volta e coloca uma borrachinha de dinheiro. E aí quando a criança tirar a borrachinha, ela já vai cair cortadinha e não vai estar preta. Porque às vezes a mãe manda com limão ou manda picada e fica preta, a criança acaba não comendo. Então a gente também tem que cuidar o jeito que a gente manda, né? Às vezes a criança não gosta de tirar do talinho, a gente já manda sem o talinho. Você já tem a uva indo com o talinho e sem o talinho já para facilitar, né, essa vida da criança também na hora do recreio, que não é tão longo, né, gente? A gente tem que pensar nisso também, né, Fábia? Isso é uma coisa que às vezes eu tenho conversado com as escolas, né? Porque muitas escolas têm apenas 15 minutos e aí a criança quer brincar, então acaba que às vezes a criança não come ou acaba comendo uma coisinha ou outra só para acelerar esse processo. Então, ajustar isso, ajustar também a qualidade nutricional das cantinas, né? Isso é um assunto que a gente que é mãe, né? A gente só faz o sinal da cruz, né? Porque a gente precisa muito da parte da escola também, porque é muito difícil, você também é mãe, eu também, se a minha filha for na escola e todo mundo estiver comendo salgadinho e eu mandei para a pobre da bichinha uma pizza com abobrinha, ela vai olhar o lanche do amiguinho. O lanche do coleguinha, né? E aí, às vezes, ela chega em casa às vezes, e reclama, fala, ai mãe, é que eu queria isso, queria aquilo. Então, quanto mais nós mães vamos nos unir nessa tarefa de buscar perante as escolas, isso, mais a gente fortalece a saúde dos nossos filhos, porque a gente precisa do auxílio de todo mundo, porque eu posso falar igual a gente, eu sempre falo isso, eu queria ter a coxa da Sabrina Sato. Tá, mas e daí se eu faço agachamento com 10 e ela com 100? Então eu não posso também comparar a criança, querer que ela coma só brócolis, se ela está num ambiente onde todo mundo pode comer outros alimentos. Isso também entra, né? Paciente obeso, eu tenho muito paciente obeso que às vezes sofre muito na escola, porque a gente está fazendo uma reeducação, então ele tem que comer a frutinha, tem que comer um iogurte natural, e aí ele acaba vendo e chora, vem e pede para mim e fala, tia, quando que você vai me deixar magro para eu poder comer? Então você fica assim com o coração partido. Então todas as mães têm que pensar na outra criança também, paciente diabético, né, que às vezes não pode comer nada, ele vai e chora. Eu vejo isso. O amiguinho. Eu vejo isso todo dia nos atendimentos, assim, o sofrimento da criança também, né? Tanto a seletividade quanto a obesidade tem crescido de forma assustadora, mesmo com tanta informação sobre alimentação. E na minha concepção aqui vem muito o cozinhar menos, que a gente acabou cozinhando menos. Essa correria que a gente vive e acaba cozinhando menos. E aí a minha dica é, se organiza no final de semana, meu amor, não tem o que fazer. Eu também tiro um dia lá, 2 horas do dia, faz a porçãozinha, faz um bolinho, deixa congelado em mini porção e durante a semana você vai tirando, vai te ajudar a não colocar o biscoito. Muito obrigada pela tua presença aqui no Ver Mais, tá, gente? Eu ri porque quando a Fábia falou da criança, né, pensando quando que eu vou poder comer, tô num processo de emagrecimento, Fábia, e passa isso na cabeça do adulto também, não só da criança. Sim. Até a próxima. Obrigada.